escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de dois gumes. Conheço onde habitas. Em algumas traduções está: conheça as tuas obras e onde habitas, que és o trono de Satanás. E retei o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque teinás os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicação. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrependa-te, pois quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido. Darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Senhor, te louvamos, te agradecemos, agradecemos a Deus o teu nome, pelo teu grande poder e pela tua infinita misericórdia. Que o teu Espírito Santo fale no meu coração e ao coração da tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se sentar, continue adorando, exaltando, engrandecendo e bendizendo o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Então nós vemos aqui que essa terceira carta, é a carta da igreja de Pérgamo, para que você possa entender. E nós vamos estudar um pouco sobre ela, que no começo diz assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada de dois gumes, espada aguda de dois gumes. Porque ele entende que muitas vezes, para nós interpretarmos Apocalipse, quando nós estamos falando desde o começo, nós podemos interpretar como fatos históricos. Cada igreja é uma fase da igreja moderna, que veio de fase a fase, ou podemos interpretar ela como literal, que é quanto aconteceu na época, que é real, e como é para nós nos dias de hoje. Ou seja, ela tanto foi importante para aquela época, a igreja de Pérgamo, como ela é importante para nós como igreja de Cristo hoje. Então, para nós entendermos aqui, nós vamos entender um pouco de como era esta igreja, o que acontecia lá, e creio que não vai ser diferente com a igreja de hoje. Muitas coisas que tem aqui, nós precisamos aprender. E ele começa dizendo: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso, diz aquele que tem espada aguda de dois gumes. Nós sabemos que em Hebreus 4:12 que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, penetra até juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Ou seja, então entenda que o anjo da igreja está dizendo muitas vezes o que eles precisavam era de palavra. Amém. E sabe que para eu e você não sermos enganados, que nós precisamos conhecer a palavra. Conhecer a palavra. E quando ele diz aqui, ele está falando que muitas vezes, em algum momento de nossas vidas, vão chegar algumas pessoas para tentar implantar sobre nós algumas falsas verdades que a palavra não diz. Mas qual é a minha atitude? Eu conheço a palavra. Meu Deus! Eu entendo a palavra de agora? Não. A palavra diz ao contrário. E nós vemos aqui que ele diz assim: eu sei aonde habitas.
Em algumas traduções está primeiro: conheço as tuas obras e sei aonde habitas. Mas vamos aqui para o termo: eu sei aonde habitas. Olha que interessante. O Senhor, Ele sabe aonde eu habito. Sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece tudo de mim. Ele conhece o que? O meu deitar e o meu levantar. Ele conhece tudo. Abra aí, só para nós lermos Salmo 139. Só para não ficar somente das minhas palavras. Salmos 139. Que diz assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que o Senhor, Ele sonda, Ele me conhece. De longe Ele entende os meus pensamentos. Ou seja, o que nós podemos compreender? Porque ele diz assim: eu sei aonde habitas. Em alguma situação, conheço as tuas obras. É porque ainda antes que houvesse palavra na minha boca, só no meu pensamento, Deus, Ele já sabia o que eu ia falar. Ele já sabia. E quando Ele fala de longe eu entendo os seus pensamentos, isso está dizendo sobre a presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? A presciência de Deus é aquilo que ainda não aconteceu, mas Ele já sabe o que vai acontecer. Ou seja, antes de você pensar, Deus já sabia o que você ia pensar. E antes de você falar, Ele já sabia o que você ia falar. Então entenda uma coisa: porque quando Deus sei aonde habitas, é porque não existe lugar algum que eu possa fugir da presença do Senhor. Aqui no Salmo 139 mesmo diz, no 7: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que a tua mão ali está também. Se tornar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Ou seja, para onde eu vou fugir? Para onde que eu vou habitar? Aonde eu vou habitar que o Senhor não consiga me alcançar? Aonde? Não existe este lugar. Aonde você for, aonde você estiver, o Senhor vai estar dizendo: eu sei aonde você habita. Eu sei aonde você está. Eu sei tudo de você. E sabe qual é o maior erro do ser humano? É pensar que ele pode esconder alguma coisa de Deus. Não pode. Como lemos aqui nesses versículos, Ele nos conhece, de longe entende os nossos pensamentos. Se nós tentarmos fugir da presença dEle, não existe nenhum lugar no céu, na terra, no mar ou no inferno que Ele não possa nos alcançar. Aonde Ele estiver, Ele vai estar o que? De vendo. Isso é a onipresença de Deus. Deus, Ele está presente em todos os lugares, nos vendo, nos contemplando. E o mais interessante que Ele diz aqui, voltamos para o texto, Ele diz: eu sei onde habitas. É onde está o trono de Satanás. E retém o meu nome, e não negaste a fé. Ou seja, reteis o meu nome. Eu sei aonde você habita, que é onde está o trono de Satanás. Sabe o que eu entendo aqui?
que não importa onde nós estamos ou moramos, se o Senhor está conosco, isso é importante. Porque não é o lugar que vai fazer você, é você que vai fazer o lugar. Porque nós, como cristãos, o lugar não pode mudar as nossas vidas. Aqui está falando da igreja de Pérgamo, que o Senhor sabia onde ele habitava, e ele habitava onde estava o trono de Satanás. Por quê? Porque a igreja de Pérgamo, a cidade de Pérgamo, era uma cidade idólatra. Foi uma das primeiras cidades que instituiu o culto ao imperador Augusto César na época. E lá tinha vários templos. Tinha o templo do Deus, de Zeus, o pai dos deuses, de Atenas, de Dionísio. Então lá era uma cidade idólatra que cultuava o imperador. E você sabe que na época que todos aqueles que não rendessem culto ao imperador, eles eram perseguidos e eles eram mortos. Então eles estavam em uma cidade aonde reinava a idolatria. Então esse termo aqui, eu sei aonde que é o trono de Satanás, é porque era uma cidade que tinha várias religiões e o cristianismo também estava ali. E Deus falava: olha, eu sei onde você está. Mas o que ele diz? Não negaste o meu nome. Ou seja, então aquelas pessoas, ó, pois vocês são cristãos, é o trono de Satanás, e retens o meu nome. Ou seja, é por isso que o Senhor, ele sabe onde nós habitamos. Nós retemos o nome do Senhor. Salmos 91 diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Ou seja, não importa aonde eu estou, o importante é aonde eu estou habitando, que é no esconderijo de quem? Do Altíssimo. Ou seja, e ele diz: olha, e reteis o meu nome. Ou seja, mesmo estando lá, mesmo em uma cidade corrompida, mesmo em um lugar cheio de idolatria, de outros costumes, os cristãos ainda guardavam o nome do Senhor. Ainda conseguia ficar firme. Irmãos, nós podemos ficar firme. Ah, não, mas você não conhece o meu trabalho. Não importa onde você trabalha. Você não conhece a escola com quem? Não importa como é a escola. O importante é com quem você está. Quem está ao seu lado. 91:7 diz o quê? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, não importa se lá é o trono de Satanás. O importante é que você vai lá, você vai fazer tudo e você ainda vai ficar o quê? Firme. Salmos 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra, não temeria mal, porque o Senhor está com quem? Comigo. Entenda que nesses salmos, Davi não se refere: o Senhor está contigo. Ele se refere na primeira pessoa: o Senhor está comigo. Então não importa aonde ele estava, ele tinha uma certeza: o Senhor está comigo. Não importa se eu ando pelo vale da sombra da morte, não importa aonde eu moro, aonde eu estou, o importante é que o Senhor está com quem? Comigo. Salmos 91:10 diz o quê? Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa, sua tenda, o lugar onde você mora. Você pode morar lá onde está o trono de Satanás, mas você vai estar o quê? Protegido. Mas você vai estar protegido por quê? Porque você guarda o nome de quem? Do Senhor. Guarda o nome. Guarda a sua vida na presença do Senhor. Se consagra a Ele, se entrega a Ele. Não, mas o mundo hoje está difícil. Quando que o mundo não teve difícil? Não, mas hoje parece que ninguém quer Cristo. Quando que o mundo queria Cristo?
desde o começo. É porque muitas vezes hoje nós damos várias desculpas para não pregar a palavra. Já vamos pregar dizendo, ele não vai querer, ele não vai querer. Nós temos que oferecer o melhor para eles. E aqui está uma igreja que habitava, mas a Bíblia diz que eles não recuaram. Versículo 2 assim: não negaste a tua fé. Continuação do versículo. Não é isso que diz? Não negaste a minha fé. Não negaste a minha fé. Você tem fé no Senhor Jesus? Você confia nele? Nós vemos que domingo nós falamos um pouquinho sobre fé. Falamos um pouquinho sobre isso. Então, não negaste a sua fé. Falamos sobre a fé fingida domingo. A fé verdadeira e a fé que é fingida. Então, entenda aqui que diz aqui, não negaste o que é a sua fé. Porque a sua fé tem que ser o quê? Verdadeira, não pode ser fingida. E como que eu nego a minha fé? Vou abrir apenas 2 versículos. Eu quero que você acompanhe. 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8. Timóteo 5,8. Aquela igreja estava dizendo, olha, tem alguns aí que não negou a fé. Não negou a minha fé. Continua firme. Mas aqui Timóteo 5,8 diz assim, olha. 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Ou seja, negou o que? Não, eu tenho fé, mas você não cuida da sua família? Você não cuida de ninguém? Você não tem zelo por nada? Como você diz que a sua fé continua fiel? É isso que nós precisamos lembrar. Aqui Timóteo está dizendo que aquele que não cuida dos seus e não cuida da sua família negou a sua fé, e é pior que o infiel, porque ele conhece e não pratica. Mas a Bíblia está dizendo que é uma igreja que não negou a sua fé, que continuou com a sua fé ali, firme. Será que nós continuamos com a nossa fé firme? Se nós continuamos realmente depositando a nossa fé no Senhor, dizendo, não, a minha fé continua inabalável, porque eu continuo cuidando dos meus, da minha família, fazendo o que é a minha obrigação. Tito, capítulo 1, versículo 16. Que diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-o com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda a boa obra. Eu tenho a fé, eu digo que eu tenho fé, mas eu a nego com as minhas obras. Não é dizer tenho fé, é demonstrar através das obras. E aquela igreja era uma igreja que estava assim. Por esses 2 versículos somente para você poder entender. Porque quando alguém disser para você, olha, eu tenho fé, eu não nego a minha fé. Primeiro, você olha para a família. E segundo, você olha para as suas obras. Você está cuidando da família. Você está cuidando dos seus. E se as obras dele correspondem à fé que ele está pregando. Se ele não fala uma coisa e faz outra. Se ele não prega uma coisa e vive outra. Se ele não está na igreja dizendo que é uma coisa e lá fora ele é outra. A Bíblia diz que esse negou a sua fé. E essa igreja estava em um mundo corrompido. E sabe, você pode dizer, não, pastor, mas é difícil lá fora. Mas essa igreja não era mais difícil, era o trono de Satanás. Era um lugar terrível. Mas eles não negavam a sua fé.
Isso quer dizer que eles não negavam a sua fé, eles cuidavam dos seus, cuidavam da sua família e as suas obras eram boas ainda. Eram boas ainda. Então é isso que nós precisamos pensar. Como que está a nossa vida? Como que está a nossa vida? E o que ele diz aqui? Apocalipse, no 13 ainda. Não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E diz, olha, a minha fiel testemunha, Antipas. Antipas, né, segundo a história, ele era o bispo da igreja de Pérgamo. E aproximadamente de 54 a 68 mais ou menos. Provavelmente em 68 depois de Cristo é que ele foi morto. Como ele foi morto? Lá nesses templos onde tinha o culto ao imperador, o templo a Zeus, eles tinham um boi de bronze com uma fogueira embaixo. Então eles colocavam o homem lá dentro daquele boi e acende no fogo, para que o homem morresse queimado lá dentro. E segundo a história, Antipas foi um desses, que ele foi torturado. Jogaram dentro desse boi de bronze, acenderam a fogueira e martirizaram. Somente para você entender. Mas isso aconteceu em média de 68 antes de Cristo. Esse livro e esta carta de Apocalipse, ela foi escrita aproximadamente 90 a 100 depois de Cristo, quando João escreveu. Então já fazia mais ou menos uns 30 anos que ele tinha sido martirizado. Só que sabe o que é mais importante? Você vê alguém falar sobre Antipas? Você vê alguém dizer sobre o martírio de Antipas? Mas quem lembrou dele? Minha fiel testemunha. O próprio Cristo. O próprio Deus diz, olha, lembra de Antipas? A minha fiel testemunha. E sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Mesmo que ninguém se lembre do que você fez, Deus ele sempre vai se lembrar. Pode passar os anos, pode passar os tempos, ele sempre vai se lembrar. Só tem essa passagem de Antipas, não tem alguma outra. Mas ele ainda diz, a minha fiel testemunha, que foi morto aonde há o trono de Satanás, foi martirizado ali, ela é minha fiel testemunha. Olha que prazer, olha que algo interessante. Olha que exemplo ele queria dar para a igreja de Pérgamo, dizendo, olha, aí teve um homem que vocês devem imitar ele, porque ele era a minha fiel testemunha. Ele morreu, mas ele não negou meu nome. Ele foi fiel até o fim. Será que nós vamos ser fiel até o fim? Será que nós vamos fazer como Antipas, esta fiel testemunha? Que o próprio Cristo revelou a João e disse, olha, fala sobre Antipas. Ele é fiel testemunha. Porque ele estava onde era o trono de Satanás, mas ele não recuou, disse, não nego a Cristo. Confesso a minha fé. E é isso que nós precisamos. Entender que em alguns momentos, aquilo que nós fazemos não é para ser lembrado por pessoas. Aquilo que nós fazemos é para o nosso Deus, é para que Ele se lembre de nós. É para que Ele se lembre daquilo que estamos fazendo. Se você fazer para o homem, você vai se frustrar, vai se decepcionar e vai pensar em desistir. Verdade. Mas se você fizer para Deus, no momento certo, Ele vai se lembrar de você. Ele vai se lembrar de você. Então tudo que você for fizer, faça para Deus, não faça para os outros. Não faça para ser reconhecido. Porque nós vemos em alguns momentos as pessoas dar as coisas para as outras pessoas
Depois fica questionando: o que você fez com aquilo que eu te dei? De repente você dá um presente para uma pessoa e a pessoa repassa o presente. Você já fica de ira: nossa, deu o presente que você deu para o outro. Mas você deu, não é mais seu. E você deu só para se aparecer? Para a pessoa dizer obrigado, olha, Deus te abençoe. Sabe o que nós entendemos aqui muitas vezes? É o que os cristãos eles erram muito, é porque eles dão alguma coisa para a pessoa e ficam olhando o que a pessoa vai fazer com aquilo. Não importa o que vai fazer. O importante é que você fez como se você tivesse feito para Deus. A sua recompensa vai vir. Não importa se ele vai dar, se ele não vai usar, se ele vai destruir, se ele vai jogar fora. Não importa. Você fez a sua parte. E quem vai ser abençoado? Aquele que deu. Mas muitas vezes estamos preocupados com o que a pessoa vai fazer com aquilo. Não se preocupe. Faça como Antipas ele fez. E um dia Deus se lembrou dele. Disse: olha, minha fiel testemunha. Ele foi fiel. Será que algum dia Deus vai se lembrar de você? Será que algum dia Deus ele vai dar testemunho de você? Ele vai dizer: viste o meu servo Jó, homem íntegro e fiel. Como ele falou de Moisés: olha, vocês falaram contra Moisés. Não há homem mais manso na terra como Moisés. Os outros profetas eu falo por sonho e por visão, mas com Moisés eu falo face a face. Não foi pessoas, foi o próprio Deus que falou para eles. Será que algum dia Deus ele vai dar testemunho? Ou será que tudo que eu faço eu começo a cobrar? Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. Faça para Deus. Espera a recompensa vir dele. Espera o momento certo. Não precisa cobrar ninguém, porque Deus ele está vendo que todas as coisas. Então entenda que ele fala da minha fiel testemunha. Continuamos lendo aqui. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Ou seja, mesmo essa igreja sendo assim, ele diz assim: olha, mas algumas coisas eu tenho contra ti. Poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Ele estava dizendo: tem pessoas aí que é igual a Antipas, uma fiel testemunha. Mas aí no meio também tem uns que seguem a doutrina de Balaão. Isso é perigoso. Qual que era a doutrina de Balaão? O qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e fornicação. Todos conhecem, não precisamos nem abrir lá para ler, né? Todos sabem dessa história. Que ele tentou amaldiçoar, que ele tentou fazer mal, e Deus disse: olha, você não pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Contra o meu povo não vale encantamento. Então o que aconteceu então com ele? Ele foi até Balaque, o convenceu de como ele derrotava o povo, que era levar as mulheres para o arraial e fazer com que o povo se prostituísse e cultuasse a outro Deus. Abre aí, 31:15, só para você entender. Números. Números. Que diz assim: e Moisés disse-lhe: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor na casa de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Ou seja, e aquela praga matou
24.000 anos. 24.000 foram mortos por causa do conselho de Balaão. Por ele ter aconselhado Balaque a como fazer o povo de Israel pecar. É por isso que nós vemos um texto que fala sobre que lançar tropeço. Que ele ensinou a como lançar tropeço sobre o povo. Então o que entendemos aqui muitas vezes? Qual que era a doutrina de Balaão? É quando você lança tropeço diante das pessoas. Aconselha a não, você não consegue amaldiçoar, você não consegue derrubar, mas fala assim, mas eu sei qual é o ponto. Espera aí que eu vou armar um laço para ela vai. Espera aí que eu vou arrumar um jeito e ela não vai conseguir se segurar e ela vai cair. Então entenda que tinha muitos ali que seguiam essa doutrina. A doutrina de qual que era? Pela ganância. Porque Balaão, eles não estavam preocupados com ninguém, estavam preocupados com o seu próprio lucro, com o seu dinheiro, que ele ia ganhar. O que ia acontecer não importava. O importante é o que ele ia obter. Isso é preocupante, irmãos. Se muitas vezes nós estamos seguindo a doutrina de Balaão, ou será que não estamos seguindo? Esta igreja tinha muitas coisas, mas tinha alguns ali que seguiam, que não estavam preocupados com nada, com as coisas sacrificadas aos ídolos, ia lá e participava e fazia o que eles queriam, não estava nem um pouco preocupado. Porque o que nós entendemos daqui, só para você entender naquela época, o cristão lá em Pérgamo era difícil, por quê? Porque lá era instituído o culto ao imperador e as festas dos deuses. Então quem era cristão não podia participar de nada. Então todas as festas das sociedades eram em prol de um Deus, e as comidas eram todas consagradas. E o cristão, ele dizia, eu não posso participar. Só que tinha muitos lá que seguiam a doutrina de quem? De Balaão. Dizia, não, você pode participar. Não, acha. Você vai passar fome, vai tanta coisa aí, você vai perder a oportunidade. É por isso que na igreja de hoje, irmãos, muitas vezes não se fala mais sobre isso. É verdade, né? Quer dizer, muitas pessoas vão em quermesse, vão em festa junina, até veste os filhos do crente na festa de Halloween. Ou seja, peraí, parece que perdeu o teor. Quando é que perdeu o temor? É porque infiltraram os alguns, trazem a doutrina de Balaão. Entenda que não era todo, tem alguns aí, quer dizer, não, vocês podem fazer, mas esqueceram do começo a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Esqueceram de olhar para a palavra, se a palavra permite que eles façam isso. Se a palavra libera, que eles façam isso. Porque o que acontecia ali muitas vezes eram essas doutrinas. E duas coisas, né? Que era o pluralismo. O que é isso muitas vezes? É aceitar que todas as religiões são boas. Então existia muitos ali que eles pregavam isso. Não, pode ir, tá. Não importa, todas as religiões são boas. É como hoje nós vemos sobre os cultos ecumênicos, que cada um com uma religião fala. Aí vai de cada um. Eu não aceito isso. Esse é o meu pensamento, como cristão, ou seja. Mas vai de cada pessoa, é como estava aqui a igreja. Estava aconselhando, tem uns aí que fazem isso, mas tem uns que são fiel testemunha. A escolha sempre é de quem? Nossa, não é porque alguém está dizendo para nós fazermos que nós vamos fazer. Analise o que há, palavra. E lá também se falava sobre o sincretismo. O que é o sincretismo? Junção de várias religiões. É isso que nós temos que tomar cuidado. Somente para você poder entender. Vamos ler no versículo em 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 18.
Nós começamos a ler alguns versículos e parece que esses versículos ficaram no esquecimento. Que ninguém mais fala sobre eles, né? 10:18. Primeiros Coríntios. Capítulo 10 e versículo 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventuras participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Ou seja, eu não quero que sejais participantes. Versículo 28. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. Então está dizendo, não comais. Ou seja, então a instrução já estava vindo, mas nós vemos que hoje, nos dias de hoje, né, alguns não tem nada a ver, não. Pode ir lá, pode sentar, pode participar, pode fazer de tudo. Mas a Bíblia diz que não pode. Você não pode comer, você não pode participar, porque isso estava acontecendo na igreja de Pérgamo. E eles não têm algumas coisas contra você. Vocês estão tolerando a doutrina de Balaão. E qual que é a outra que ele fala? Né? A doutrina dos Nicolaítas. Não é isso que diz aí? Assim tem também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, o que eu odeio. Qual que é a diferença da igreja de Pérgamo para a igreja de Éfeso? A Bíblia diz que a igreja de Éfeso odiava as obras dos Nicolaítas. Odiava. Mas aqui o povo seguia. Olha a diferença de igreja. Uma odiava, e o Senhor diz, eu também odeio. E a outra segue o que o Senhor odeia. Então nós vemos que muitas vezes que a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que o mundo é. Então muitas vezes não podemos, temos que entender o nosso papel como igreja e pegar a palavra e dizer, não, mas a palavra diz que não. Não importa o que as pessoas estão falando. Então tinha muitos que seguem, que não falam o que era a doutrina dos Nicolaítas. Qual que era o ensinamento deles. Mas entenda que a comparação entre Balaão e os Nicolaítas era essa. Era por quê? Porque eles falavam, não pode ir lá comer. As coisas não tem nada a ver. Pode participar. Porque os cristãos daquela época, eles se privavam de tudo isso. Por quê? Porque eles sabiam que eram sacrifícios e eles não podiam participar. Eles tinham que fazer a por isso que haveria tanta perseguição. E você dizer, não come, você diz, não posso. Porque eu sirvo somente a um Deus. Somente ao Senhor. E essas coisas que muitas vezes nós precisamos vigiar. Nós precisamos entender e ver realmente como que está a nossa vida. Se estamos sendo fiel ao Senhor, ou se estamos dando ouvido a algumas doutrinas por aí, alguns costumes, e dizendo, não, está tudo certo. Irmãos, não está. Se você perguntar para mim até hoje, eu vou dizer, não pode. Mas eu vou dizer para você, a escolha é sua. Não posso interferir. Se você quer, consequência de cada um. Cada um é livre para escolher. Mas se vir perguntar para mim, eu vou dizer, não, a Bíblia diz que não. E não tem somente esse versículo aqui, mas tem vários. A Bíblia diz fugir da idolatria.
Fuja. Isso quer dizer, fugir da idolatria, fugir das coisas sacrificadas aos ídolos, fugir do lugar onde é idolatria, fugir de tudo isso. Se abster e dizer, não participo. Se alguém trouxer, olha, isso daqui foi, não quero, não posso participar. Mas será que nós temos feito isso? Ensinado os filhos a fazer isso? Não, é festa junina. Pode sim, não, vamos pintar, vamos vestir uma roupinha, vamos pintar lá, vamos fazer. E não está nem aí de ensinar o caminho certo. E não, está tudo certo. Sim. Mas a Bíblia diz que não está. É por isso que muitos se perdem. Sabe por quê? Porque acostumamos. Nós não precisamos trazer nada do mundo para a igreja. Nada. A igreja já é autossuficiente para salvar as pessoas. Não precisamos trazer nada lá de fora. E uma das coisas que a igreja tenta é trazer alguma coisa lá de fora para a igreja. Tenta algumas doutrinas, não, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo, não. Nós precisamos pregar a palavra. E através da palavra é que essas vidas serão salvas. Através da palavra. E nós vemos aqui que ele diz qual é a recompensa desta igreja. Ele diz assim: arrependa-te. Olha só. Arrependa-te. O que é muitas vezes se arrepender? É não tolerar esses falsos ensinamentos. Quando ele está dizendo arrepende-te, é porque tinha alguns que toleravam as falsas doutrinas e achavam que era tudo normal. Então eu preciso me arrepender e dizer, não, isso daí para mim não é certo não. Não, isso daí não convém que eu faça. Não, isso daí não. Abra aí em Romanos, capítulo 16. Ele diz assim, rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com as suas palavras lisonjas enganam o coração dos simples. Ou seja, aqueles que não estão falando sobre a doutrina, desvia dele, porque ele serve somente o seu próprio ventre, sua própria vontade. E com palavras lisonjeias, ou seja, palavras agradáveis, palavras suaves, palavras que você quer ouvir, porque em alguns momentos em nossas vidas estamos tão em dificuldade, tão que nós queremos ouvir aquela palavra. Uma palavra de alta ajuda para nós. Uma palavra que vai nos ajudar naquele momento. Só que a única palavra que vai nos ajudar é essa. E muitas vezes não tomamos cuidado. Existem muitos aí com palavras lisonjeias, mas estão se preocupados não com você, com ele mesmo. Porque muitas vezes vão contra a doutrina da palavra. E esta igreja era uma igreja que tinha alguns que eram fiel ao testemunho, tinha alguns que habitavam ali, mas não se prostravam, mas tinha alguns que já tinham partido para a doutrina de Balaão, dos Nicolaítas, e não queriam se arrepender. E o Senhor estava dizendo, arrepende-te, ou seja, o que é arrepender? Não tolera, não segue esses falsos mestres, não dissemina essa doutrina, não fala essas coisas. Porque muitas vezes aprendemos e ainda disseminamos, não pode fazer, não pode falar, pode ser. Ensinamos ainda errado, porque aprendemos errado. Mas nós temos que aprender com quem? Com a palavra. E a palavra diz que vão ter muitos assim. Mas se eles são contra a doutrina da palavra, diz, não, esse eu não sigo. Eu tenho que me arrepender, voltar atrás
e dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, não quero mais ser isso. E qual que eram as recompensas que nós vemos que eles iam ter? Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, com eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, ou seja, aquele que for fiel ao testemunho, aquele que se arrepender, aquele que permanecer firme, ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa pedra aqui, todo mundo fala, né? Eu estava fazendo obra, ó, tem uma pedrinha lá no céu que sei. Não é assim que nós aprendemos? É assim que muitas vezes eu falo, mais uma pedrinha com a sua coroa, mais uma pedrinha para você. Mas entenda que é o que venceu. Então, para mim vencer, eu preciso primeiro me arrepender. Para mim vencer, primeiro eu preciso ser fiel ao testemunho. Para mim vencer, primeiro, não importa onde eu estou, onde eu habito, eu tenho que ser fiel. Porque há uma recompensa para mim e para você. Há um maná, há uma pedra e há um novo nome. 3 coisas. Uma pedra e um novo nome. É por isso que a Bíblia diz: aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, e nem sequer subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você for fiel, há um maná para você, há uma pedra para você e um novo nome escrito nesta pedra, que só quem recebe vai saber. É só quem é fiel. Será que nós temos sido fiéis? Isso aqui, irmãos, é só para nós podermos entender. É que eu falei, no sentido literal, serviu para a igreja de perto na época, mas também ela pode ser no sentido para nós hoje, como nos dias de hoje. Será que nós temos feito como esta igreja? Ou será que nós temos seguido algumas doutrinas aí? Isso é um alerta para nós, porque o que mais ouvimos não tem nada a ver. O que mais ouvimos, não vai ter um monte de gente fazendo. O que mais ouvimos, não vai ter uma multidão fazendo. Irmãos, é a palavra. É por isso que ele fala sobre: olha, se não se arrepender, eu vou contra você com a espada tirada da minha boca. A Bíblia diz que a palavra, a espada é a palavra de Deus. É a palavra. Então muitas vezes nós rejeitamos a palavra para seguir alguns costumes. Rejeitamos a palavra para seguirmos alguns conselhos. Não. É o que a palavra diz. Se nós seguirmos este conselho, nós vamos ser que nem Antipas, fiel testemunha. Morreu, mas não renunciou. Morreu, mas não recuou. Morreu, mas permaneceu firme. Não negou a sua fé. Então possamos aprender com esta igreja todos os dias, para que as nossas vidas elas possam ser abençoadas. Amém? Que as palmas louvam e